Sabe por que tanta gente esperta, com acesso a tudo que é informação, perde um caminhão de dinheiro quando o mercado vira? Pensa só. Em 2007, os maiores bancos do mundo tinham os melhores economistas, os analistas mais renomados, os sistemas de computador mais potentes do planeta. Parecia que eles tinham tudo sob controle. Ou pelo menos era o que todo mundo acreditava. E mesmo assim, pá! Em 2008, o sistema financeiro inteiro quase foi para o espaço. E olha, não foi azar, tá? Não foi um meteoro que caiu do céu sem avisar. Foi uma coisa muito mais assustadora. Os sinais estavam todos lá. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo e ninguém conseguiu frear o trem desgovernado. A grande pergunta é essa, né? Como é que pode? Como é que as pessoas mais inteligentes da sala, com as melhores ferramentas possíveis, são pegas totalmente de surpresa? Hoje, a gente vai entender por que isso acontece, por que vai acontecer de novo e o que dá para fazer para não ser o próximo da fila. E a resposta, cara, por mais bizarro que pareça, não está em nenhum relatório de banco de investimento. Está num livro bem antigo de um cara que nem falava sobre dinheiro. A gente está falando de A Estrutura das Revoluções Científicas, de um filósofo chamado Thomas Kuhn. Esse livro, lá de 1962, explica melhor o rombo da Americanas, a quebra da FTX e a crise de 2008 do que qualquer planilha de Excel. E a ideia principal dele é uma palavrinha que, olha, a gente ouve muito por aí. Paradigma. Sabe o que é isso na prática? É o conjunto de verdades que todo mundo numa área aceita sem nem pensar. Não é uma opinião, não é uma teoria, é o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira. E o problema do chão e do ar é que a gente só percebe que eles existem quando eles somem debaixo dos nossos pés. E no mercado financeiro, meu amigo, o que mais tem é chão sumindo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos rápidos de paradigmas que pareciam feitos de concreto armado até o dia em que viraram pó. Primeiro, um clássico. Comprar casa é o investimento mais seguro que existe. Era o que todo mundo nos Estados Unidos acreditava lá por 2006. Os bancos, os especialistas, o vizinho, todo mundo. 2 anos depois, em 2008, 10 milhões de famílias perderam a casa. O paradigma não só quebrou, ele levou a vida das pessoas junto. Ou esse, bem mais recente. Cripto é o futuro, o Bitcoin vai mudar o mundo. Lembra dessa febre? Influencer, celebridade, todo mundo falando. E aí, do nada, em 2022, a FTX, que era uma das gigantes do setor, fez 32 bilhões de dólares virarem fumaça em questão de dias. O CEO, que era tratado como gênio, foi preso. E claro, aqui no nosso quintal, né? A Americanas é uma empresa gigante, sólida, auditada, era o consenso do mercado. E aí, em janeiro de 2023, a gente descobre um rombo de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. E o mais impressionante de tudo é que em todos esses casos, sem exceção, os sinais estavam lá. Os números esquisitos, as pontas soltas, mas o paradigma, essa crença coletiva, era tão forte que funcionava como um tapa-olho. Simplesmente não deixava ninguém enxergar o precipício logo à frente. Então, é aqui que a gente chega no ponto central. Por que isso acontece? É burrice? Ganância? Não. É algo muito mais fundamental da nossa cabeça. O Kuhn sacou uma coisa genial. Quando a gente está dentro de um paradigma, a gente não consegue nem imaginar um mundo fora dele. O paradigma não só guia o que a gente pensa, ele define os limites do que é possível pensar. Os economistas em 2008 não eram incompetentes. O problema é que os modelos deles, os melhores da época, partiam do princípio de que o mercado imobiliário não podia quebrar daquele jeito. A possibilidade de um colapso total nem existia nos cálculos. Então, para eles, o colapso era impossível, até o dia em que ele aconteceu. E é isso que deveria tirar o nosso sono de verdade, porque isso quer dizer que agora, nesse exato momento, a gente está operando dentro de várias dessas verdades que uma hora ou outra vão desmoronar. E a pior parte é que a gente não faz a menor ideia de quais são. Ok, então o que a gente faz? Senta e espera a próxima crise levar tudo? Não. O trabalho do Kuhn dá uma pista muito boa de como a gente pode, pelo menos, tentar sobreviver a essas pancadas. Quem sobrevive não é o mais inteligente. É quem percebe as anomalias antes de todo mundo. Anomalia é qualquer coisinha que não encaixa na história oficial. É aquele número estranho no balanço, um mercado que sobe sem parar sem motivo nenhum. O mercado ignora essas coisas. O investidor esperto as coleciona como se fossem ouro. Então, para ajudar, aqui vão 3 perguntas bem práticas. Primeira, qual é o investimento que todo mundo à sua volta diz que é óbvio, que não tem erro? Anota aí. Esse é o candidato número 1 a seu próximo problema. Segunda, qual é a ideia principal da sua estratégia que você nunca questiona?
Tipo, a bolsa sempre sobe no longo prazo. Será mesmo? E terceira, talvez a mais importante. Quando foi a última vez que você foi atrás de informação que dizia que você está completamente errado? Se a resposta for, nossa, nem lembro, cuidado, você está vivendo dentro de uma bolha. Isso muda completamente a ideia de diversificação, né? Diversificar de verdade não é ter 10 ações diferentes do mesmo setor. É montar uma carteira que consiga sobreviver se o mundo que a gente conhece hoje virar de cabeça para baixo amanhã. No fundo, o que a gente está discutindo aqui é a natureza humana. A gente tem uma necessidade enorme de certeza, de pisar em chão firme, e aí a gente cria esses paradigmas para se sentir seguro. Só que no mercado financeiro, essa necessidade de certeza, ela custa uma fortuna. A próxima crise já está sendo construída agora, em algum canto que a gente nem está olhando. A diferença entre quem vai se dar bem e quem vai quebrar não é sorte, nem genialidade. É ter a coragem de duvidar do que parece óbvio, antes que o mercado faça isso por você, de um jeito bem mais doloroso. A pergunta que fica é, qual das nossas certezas de hoje vai ser a piada do futuro? Pensa nisso. Se esse vídeo te ajudou, dá um mortal para trás. Ou então, só segue o canal e ficar por dentro.